Eu sou a Lívia Debane. Esse ano eu estou atuando como diretora artística do setor de design da SP Arte. E esse setor está comemorando 10 anos de existência. 10 anos não por causa da pandemia, é a 10ª edição, né? Começou em 2014, aqui no terceiro andar, com mais ou menos 20 galerias. 8 delas ainda fazem a feira, que agora acontece, né? O setor de design é lá no térreo. Então, logo que você entra no pavilhão do lado direito, descendo a rampa. Bom, gente, aí esse setor de 20 galerias passou para 64 esse ano, de 23 para 64, então ele triplicou de tamanho, que é uma coisa muito incrível, assim, porque a Fernanda Feitosa, diretora da feira, pegou esse dado, que a Design Miami, que é a principal, talvez a feira mais conhecida de design, né, ligado, enfim, a uma feira de arte, ela demorou 10 anos para duplicar de tamanho. Então, isso é muito reflexo, assim, de como a cena do design brasileiro tem crescido nesses últimos tempos. A gente pode tocar nesse assunto também. E, bom, uma parte da comemoração, né, desses 10 anos foi expandir justamente o setor do design, porque a gente já fisicamente não consegue ter mais expositores. Então, o espaço lá embaixo, né, esgotou e, assim, a cada ano mais gente quer participar. Então, a nossa solução foi, vamos tentar achar algum outro lugar na Bienal para conseguir trazer essas pessoas. E aí a gente criou, né, esse espaço chamado Design Now, que tem esse nome porque a gente quer mostrar o que está mais fresco, o que está acontecendo agora. Então, por acaso, não são 10 estreantes, são 9 estreantes, mas a ideia é que o Design Now seja sempre para os estreantes na feira. Vamos ver se a gente vai conseguir manter isso todos os anos. Eu acho que seria muito legal, que aí a gente traz sempre algo novo mesmo. E, bom, todos aqui são estreantes. A única que não é estreante é a Mel Kawahara. Então, são 10 designers, né, que estão participando. Logo aqui, não sei se vocês já viram, mas é exatamente do outro lado aqui desse vão. Então, convido a todos para, depois da nossa conversa, irem lá. E, bom, a gente está aqui, então, com 4 representantes. Obviamente, foi muito difícil escolher, né? Eu gostaria de ter conversado com todos, mas a gente tem um tempo limitado de conversa. E eu acho que, assim, o Design Now, o que a gente buscou trazer é diversidade, assim, de abordagem, de proposta. Em comum, todo mundo tem o que eu tenho chamado, por talvez falta de palavra melhor, uma carreira como designer independente. O que seria talvez o artista sem galeria, não sei, talvez. Ou seja, são pessoas, são criadores, né, que eles mesmos, muitas vezes, além de criar, desenhar, prototipar, né, eles também produzem as suas peças, seja como no caso da Fernanda ou da Ana, assim, colocando a mão na massa. Da Ana não existe colocar a mão da massa no trabalho dela, a mão na massa, a gente já vai entender por quê. Então, assim, a Fernanda é marceneira e ela é marceneira além de designer. Ou então encontrando os fornecedores, sabe? Então, você, além de criar, você também cuida de como aquilo vai ser produzido e, além disso, você também comercializa as suas criações. Então, tudo isso significa uma independência de quem? De outras lojas, de revendedores, né? É claro que não vale, não é 100%. Todo mundo aqui pode ser que tenha uma outra coisa em alguma loja, mas o core, né, o principal de todo mundo é esse tipo de modelo. Então, o Design Now é uma seleção de designers que se organizam dessa forma, de maneira independente. Então, acho que isso já serve para introduzir. E aí, agora eu queria que vocês se apresentassem. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda. Meu nome é Fernanda Barreto, eu sou designer e marceneira aqui em São Paulo. Já me formei em design faz 16 anos e como marceneira já tenho 12 anos.
Tenho a minha oficina na Barra Funda, onde eu produzo as peças, onde eu dou aula. Produzo peças em série, também peças comissionadas que um cliente me pede e eu desenho para o cliente. E também peças únicas que eu cada vez exploro técnicas diferentes, desafios diferentes que eu vou percorrendo aí minha trajetória para onde vai meu interesse, para onde a vida vai me levando. Acho que é isso, né? Tá bom. Bom, meu nome é Ana Machado. Eu sou formada em desenho industrial pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e meu estúdio é lá também. E eu trabalho há 9 anos com impressão 3D. Então, quando eu comecei, eu tinha que explicar o que era impressão 3D, explicar como é que funcionava. Agora, essa técnica, essa forma de produção já está um pouco mais difundida, então as pessoas já conseguem identificar até a peça que é impressa. E aqui para a SP Art, a primeira vez que eu estou participando, eu trouxe, além das minhas peças, de peças únicas feitas na impressora 3D, eu trouxe também peças feitas com outra abordagem, mas com o mesmo material, que é o material plástico, que é um material que eu já trabalho nesse tempo todo. Então eu trouxe material plástico trabalhado à mão, com um processo artístico que eu estou também trabalhando já há alguns anos com as sobras do estúdio. E trouxe também um projeto socioambiental, onde eu transformo embalagens plásticas em móveis para doação. Então, aqui para a SP Art, é a primeira vez que eu estou apresentando outras abordagens com o mesmo material, enfim, que já trabalho já há algum tempo. Olá, gente, eu sou Érico Gondim, eu sou cearense, moro em Fortaleza, meu estúdio é em Fortaleza. O meu estúdio ele tem alguns braços no sentido, né? Eu trabalho com design de produtos, trabalho com tipografia, trabalho com artesanato, me considero um artesão, um artista e designer de produtos, né? Então acaba que o meu trabalho ele meio que mescla essas 3 atividades. Então eu não me prendo só na relação com o artesanato, que também para mim é muito forte. Se vocês verem lá no espaço tem uma peça minha também que tem essa relação com o artesanato, que eu tramo as peças, mas eu gosto muito também de trabalhar com outras materialidades, né? Então eu trago aqui uma materialidade diferente, né? E uma parceria, né? Eu gosto de fazer parceria com outras empresas, com outros designers, então o meu foco de trabalho está sempre em trazer um pouquinho de inovação dentro dessa materialidade, né? E da forma como construir as peças. Aproveita para já explicar o que você trouxe esse ano, Érico. Ah, sim. Vamos lá. Eu trouxe esse ano um trabalho, né, que começou ano passado, uma parceria com a Companhias de Água do Ceará. Foi uma parceria bem interessante que ela começou de forma mais simples, né? Eles me chamaram para fazer um workshop na área de reutilização de materiais plásticos, simples, né, de sacolas e tudo. Dei workshop para a comunidade e depois surgiu a possibilidade de trabalhar sobras maiores que eu vi no espaço de descarte, que eram tubos de PVC de saneamento, né? São peças que são descartadas, que às vezes não tem um fim específico, né? A empresa ainda está nesse momento de saber como dar fim nessas peças, e a ideia foi trazer o design para dar a solução do destino desse material. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Edelstein. Eu comecei há mais ou menos uns 31, 32 anos atrás a trabalhar na indústria metalúrgica. Depois eu saí dessa indústria e há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu voltei. E quando eu voltei com um olhar totalmente diferente. Não só para o que a gente produzia na época, que eram filtros para filtragem industrial, mas eu voltei com um olhar de como reaproveitar aquele material para design e arquitetura. No começo eu usava os resíduos dessa metalúrgica. Depois essa metalúrgica acabou fechando, mas eu já estava inserido no mercado do design, já estava caminhando no mercado do design, e aí segui não mais com material de origem, embora eu ainda tenha uma ou outra peça com esse material, guardo um pouquinho que eu tenho com muito carinho, mas sempre com metal. Legal. Uma dos critérios para escolher todo mundo aqui foi
pensar assim, eu acho que todo bom designer, na minha opinião, assim, está sempre dedicado a ir mais fundo na sua proposta, sabe? Então eu queria que vocês contassem assim, qual que é a especificidade do trabalho de vocês, tá? Como que você descreveria assim, não, o meu trabalho é único por causa disso. E junto com isso, como é que processo e criação acontecem? Criação e processo de produção, né? Posso... tá. Quando eu voltei para trabalhar nessa metalúrgica que eu trabalhei quando eu tinha 15, 16 anos, eu voltei numa situação da empresa totalmente diferente e eu percebia que essa empresa tinha um fim próximo, que ela teria um fim muito próximo. E eu olhava para aquele chão de fábrica, para aquele maquinário com muito carinho, com muito amor. E quando eu entendi que aquilo ia acabar, o meu maior desejo era traduzir aquilo à minha maneira. E aí eu acho que até hoje, 15 anos depois, eu sigo tentando traduzir aquilo à minha maneira. Mas muitas vezes é como se você... Sabe quando você acorda, você teve um sonho, aquilo está super vívido, assim, mas depois aquilo vai se dissolvendo. Então, talvez o trabalho esteja seguindo por um caminho de tentar encontrar cada vez mais o que era, só que o que era já não é mais tão visível e tão tangível, assim. Mas é isso que eu persigo até hoje, como eu posso traduzir e sintetizar aquele primeiro universo do primeiro contato com o material e com o design. Eu desde o início, porque assim, a impressão 3D sempre foi muito usada para fazer bonequinho, para fazer pecinhas, para fazer protótipo. E desde o início eu enxerguei a impressão 3D como uma forma de fazer produtos finais, né? Só que é claro que para isso eu precisava alcançar uma certa qualidade na impressão final e entender a impressão como um meio de fazer peças únicas também, né? Com uma assinatura autoral. Então, eu acho que é isso um pouco que me diferencia até hoje. Eu usar essa técnica, mas tentar colocar essa técnica num lugar que ela nunca ocupou, que ela nunca esteve ali, né? Em lojas que ela nunca esteve. Em casas que ela nunca esteve. Então, eu acho que o que me diferencia hoje é isso. E com relação ao desenho e à técnica, eu desenho totalmente para a impressora. Quando eu desenho qualquer peça, quando eu conceitualizo qualquer coleção, eu desenho para o meio de produção que eu vou fazer, que no meu caso hoje é impressão 3D. Então, eu estou sempre pensando em como usar essa técnica na sua melhor forma, né? Então, formas orgânicas, com peças que eu sei que não poderiam ser feitas de nenhuma outra maneira, que não poderiam ser feitas com molde, que não, né? Então, eu estou sempre pensando, como eu posso tirar o melhor proveito dessa forma de produção? Então, no meu caso, eu sempre fui muito ligado às experimentações, né? A experimentação, para mim, ela é meu meio criativo. De dar solução a algumas coisas. Muita gente vai inicialmente para a solução ou vai direto para o produto e buscar possibilidade de executar. E no meu caso eu vou para a experimentação. Eu experimento primeiro e a partir dali a peça vai me dizendo para onde ela quer ir. Né? Mas experimenta a partir do quê? A partir do material? A partir do material. Eu nem me coloco assim, eu só trabalho com esse material, né? Eu sou um designer que gosto de experimentar possibilidades, seja no tecido, seja no plástico, né, no metal. Então, eu gosto de fazer algumas experimentações e aquelas experimentações me trazem algo novo e a partir dali eu vejo, isso aqui dá essas possibilidades e aí eu vou construindo a partir disso. Então, do que ele me responde, né, aquela materialidade, o que é que ela me traz. E no caso do plástico aqui eu percebi que ele eu poderia explorar as possibilidades dele, né? No caso, eu aqueci para poder trazer outras formas, né? Porque ela é muito cilíndrica, né? Então já é reconhecível. Como é que eu posso
trazer um outro caminho para aquilo, já que eu tenho uma escala maior, né? E eu acho que pensar dessa forma mais disruptiva é que eu acho que traz as coleções, né? As possibilidades. Bom, meu processo de criação, eu nunca consegui criar muito só no desenho, né? Eu sempre precisei muito enxergar para conseguir entender o que eu quero, para onde eu vou, como que é a linha, como que é a forma. Então, meu processo de criação, ele parte do desenho, mas aí ele vai para maquetes em material real, seja em papel, seja em plastilina, seja a própria madeira, assim. Porque eu preciso ver essa volumetria para depois partir para o 3D, dos 3D voltar para um protótipo em escala real e aí experimentar ergonomia, experimentar, né, todo o conforto de tudo que envolve conforto. E aí sim partir para as peças finais, que talvez nunca são finais, que vão se transformando. Então o processo de criação tem um tanto disso. E para essa exposição eu trouxe... Todas as peças que eu trouxe para essa exposição tem uma linguagem, um olhar da arquitetura para o mobiliário, onde os encaixes são bem aparentes. Porque eu estou num momento... faz um tempo, eu fui fazer uma viagem para Pernambuco para resgatar minhas origens, né? Que o meu avô é de Caruaru, e aí eu resolvi ir para lá, porque alguma coisa ficava no meu ouvido, escultura a vida inteira, assim, né? Eu quero fazer algo mais de escultura, mas eu estou totalmente no mobiliário, eu faço muito mobiliário, coisa funcional. E em Pernambuco eu deparei com muitas esculturas, de fato, de cerâmica, de pedra, esculturas de diversas formas. E eu voltei dessa viagem entendendo que o mobiliário, ele já é escultura. Quando você faz um volume no espaço, ele é escultura. Então, desde lá eu voltei para cá pensando o mobiliário com encaixes, com peças que se juntam, criando volumes, encaixes dentro dos encaixes, pensando a resistência da madeira, mas como vencer a resistência da madeira se eu faço um encaixe dentro de um encaixe que possibilita maiores equilíbrios, maiores pesos. Então, a minha pesquisa nesse momento e a criatividade está pensando nessa estrutura que é da arquitetura ou da marcenaria, como que ela habita e como ela acolhe o mobiliário. Então, ela tem ido para esse sentido, assim. Que legal. Bom, a minha próxima pergunta, eu gosto sempre... Eu acho assim, o design, tem muita gente fazendo design, né? O design no mundo inteiro. Acaba acontecendo que a gente vê coisas muito parecidas, né? Ah, isso é muito parecido com uma coisa dos anos 50, ou com aquilo, com outro e tal. E aí, parece que a gente sempre evita uma coisa que é assim, quem são suas referências, sabe? Qual é a sua linhagem? Quem são seus ancestrais do design, para usar essa palavra da moda? Ou, enfim, eu gosto sempre de te perguntar, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria saber de vocês, assim, para quem vocês olham, quem são seus mestres na arquitetura, na arte, no design? Bom, eu aprendi com um mestre da marcenaria tradicional, que foi Morito Ebini. Então, eu percebo que eu tenho muita referência dele, mas mais na filosofia do fazer, né? Um fazer oriental, com processos, com tempo. Então, começo a falar por ele, né? Mas no mobiliário eu trago muito também o Sérgio Rodrigues, muito Carlos Mota, né? Então, nomes brasileiros que eu gosto muito do pensamento. Para além do desenho, é muito o pensamento, né? E para além do pensamento, é que ferramenta que usou, que técnica que usou. Então, são lugares que eu gosto pelo conforto e pelo prazer de produzir, assim. Tem umas pessoas que eu gosto muito, que não são brasileiros, que é o Jorge Nakashima, que também tem muito um respeito à árvore, respeito ao processo, respeito ao que esse móvel, quanto ele vai durar. Então é uma grande referência também. E também como pensamento, o Orton Esherick, que também é um cara que vem muito da antroposofia, e ele traz no mobiliário dele muita soltura. Uma pessoa que você vê e fala, puxa, essa pessoa estava solta, sabe? Criou, se desenvolveu, estava livre ao criar, assim. Isso me inspira muito e para onde eu tenho o desejo de ir, assim, né? Tá menos engessado e mais fluido. E escultores como Calder, Isamu Noguchi, eu gosto muito de pensar a escultura também como mobiliário. Só aproveitando, acho que tem uma coisa no seu trabalho, né? Que você está sempre explorando formas do corpo habitar o mobiliário, né? Eu acho que isso é uma pesquisa sua. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Se eu não fosse marceneiro, eu ia ser alguma esportista, ou de futebol, ou de alguma coisa, porque o corpo sempre teve muito a ver com o meu trabalho. E aí eu dou muitas aulas também, e eu tenho uma percepção, por conta do meu interesse, do meu estudo também,
em movimento corporal. Então eu sempre busco muito nas aulas ter uma consciência corporal a partir do fazer, muito para tirar a ideia da mente de quem não sabe produzir. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Então quando você entende o movimento do corpo, porque o movimento no fazer ele é ancestral, né? As ferramentas é a coisa mais antiga que existe, assim, a gente, uma colher para colocar na boca e você conseguir se alimentar. São ferramentas que são extensão do corpo. Então eu olho muito para o trabalho manual como extensão e como uma coisa muito natural nossa de ser, né? Então é uma pesquisa que eu faço, que eu trago muito nas aulas, mas que também eu coloco no mobiliário, o quanto que esse mobiliário te atrai a presença da sua percepção corporal, né? Então, no caso, eu estou participando da exposição lá embaixo também, que chama Existe uma Árvore. Inclusive, muito obrigada, Lívia, por essa oportunidade de estar aqui, de estar lá embaixo também. É uma grande oportunidade, né, para a gente estar nessas... Depois a gente fala disso, mas obrigada. E tem uma banqueta lá embaixo que ela justamente... Ela veio de uma exposição que chama Impermanência. E é um banco que ele é todo orgânico no assento, porque cada corpo é um corpo, cada momento é um momento. E a melhor ergonomia do corpo é o movimento. Possibilitar a gente ficar se mexendo, se envolvendo, seduzindo, né, se expressando. É muito lindo ver a pessoa em movimento ao sentar, ao deitar. Então, essa banqueta explora essas diferentes possibilidades do corpo ao sentar, nesse colapso do corpo, mas que se consegue estar em movimento. Então, tem várias peças que têm essa narrativa, né, essa percepção, mas sempre com um olhar muito de quem está usando, de quem está recebendo esse suporte, de quem está em contato, em relação com a peça. Até ergonomicamente, né? Assim, não existe o sentar assim. Não. Existe o sentar assim como um padrão, mas é muito interessante isso, pensar que o corpo é isso, é móvel, né? Não é estático, e que a gente usa isso como uma referência inicial para os tamanhos, mas não que isso defina todo o desenho, né? Exato. Quem mais vai falar sobre as referências? Então, no meu caso, eu me inspiro muito, inicialmente, nos meus mestres da cultura. Eu acho que o Ceará tem uma diversidade muito grande de mestres da cultura que trabalham tanto com arte popular como artesanato, né, de uma forma geral, de uma forma primorosa, Expedito Celeiro, que são fantásticos, né? Então eu tenho uma relação muito forte com o artesanato, com as artesanias, e em termos de design, pelo processo de experimentação, Irmãos Campana, para mim, eles exploram a diversidade de materiais de uma maneira muito intensa, né, disruptiva. Isso sempre me trouxe muito interesse. Marcelo Rosenbaum também tem uma relação com a cultura, com as artesanias, mas de uma forma contemporânea, né? Domingos Totter, que está aqui, que é fantástico, né? Que trabalha com as experimentações dos materiais, e traz de forma única, né, a visão daquele material. Eu acho que são referências assim bem interessantes, né? Internacionalmente tem Iris Van Herpen, que que trabalha na área da moda, mas que trabalha muito com interatividade, né? Eu gosto de trabalhar com interatividade. Muitas peças minhas são interativas, de ter essa relação homem-objeto, né? Objeto-objeto, e de você poder estar todo o tempo interagindo, porque o objeto ele está ali estático, mas se não tivesse processo de interação, eu acho que ele perde, né, um pouco. Então eu gosto das pessoas chegarem, modificar as peças, né, ter esse processo, tocar, né, essa relação de interação do toque, de ver o que é, de ficar admirado do que é o material, como é que aquilo foi feito. Então esse interesse para mim me agrada bastante. Então, eu acabo olhando muito para a arte também, né? Ana Maria Martins, os meus contemporâneos também, Túlio Pinto, tem a Érica Magalhães, que tem um trabalho de tensão ali. Então, eu gosto muito de pensar as minhas peças também nessa estranheza de tipo, que material é esse? Que é isso, né? Isso é renda, isso é tecido, isso é vidro. Mas, de uma forma geral... A gente, numa visita, veio uma das visitantes falou, né? Porque
ela falou, nossa, mas parece cristal e é Sim, plástico. mas é muito interessante ouvir isso, porque, por mais estranho que pareça, eu vejo o plástico muito parecido com o vidro também, porque o vidro, quando você aquece, você também consegue juntar, e o plástico é a mesma coisa. Então, por exemplo, Lalique, eu sou apaixonada por Lalique, aí falaram, nossa, que parece Lalique, eu fiquei me sentindo, falei, gente, que coisa maravilhosa, né, porque toda a referência de Art Nouveau, eu gosto muito de curvas, então eu estou sempre pesquisando vasos dessa época, peças dessa época. Na faculdade eu gostava muito de Charles Eames também, que eu acho que também tem a ver com plástico, enfim, com outros materiais, né, materiais novos para a época, assim. Então, mas todas essas todas essas referências que trabalham, sei lá, um material de uma forma diferente, ou essas tensões que se criam entre duas peças, enfim, me interessa bastante, assim, sempre. Como eu falei no começo, eu olho para minha memória que eu vivi naquela fábrica. Desculpa, era uma fábrica de quê, Rodrigo? Uma metalúrgica que produzia filtros para filtragem industrial. Tá. Usina de papel celulose, cana-de-açúcar, mineradora e etc. Era tipo uma cestaria de aço inox, assim, era muito bonito. Então eu olho muito para essas memórias. Ela não existe mais, a fábrica? Não. Eu olho muito para essas memórias. Eu sou um designer que nunca estudou design. Minha formação... Você estudou, você não falou. Minha formação é de ator. E então eu sempre olho para as memórias que eu tive nessa fábrica. Eu adoro ir para qualquer tipo de fábrica e fico olhando o mobiliário usado nessas fábricas. E olho muito para o cinema, principalmente quando a existência do mobiliário no cinema é uma existência muito silenciosa, assim. E eu procuro isso nas minhas peças. Eu quero que elas façam silêncio dentro da casa das pessoas. Esse é o trabalho que eu tento construir. Eu vejo muito, eu até coloquei no texto, né, que a gente escreveu para o Design Now, que foi meio uma combinação entre as coisas que vocês me disseram e coisas que eu vejo no trabalho de vocês. E no seu caso, assim, eu tenho uma pesquisa e, enfim, me interesso muito pelo design industrial, assim, estrito sensu, né, da escola de Ulm e tal. E eu vejo muito no seu mobiliário, você concorda? Assim, esse pensamento modular, de uma fabricação bem racional, sabe, econômica nos materiais e também nos processos. Sim, com certeza absoluta. Mas eu confesso que talvez mais por preguiça do que por qualquer outra coisa. Vale também. Porque no começo, quando eu estava na fábrica, eu mesmo produzia. Então, era necessário que isso fosse muito econômico e muito prático. Perfeito. E aí eu acho que meus primeiros passos foram moldados aí. E quando eu vi, eu falei, nossa, as pessoas começaram a falar... Pô, você tem linguagem. Eu nem sabia o que era linguagem, mas aí eu descobri e passei a me apropriar disso. Assim. Sim, mas justamente porque a linguagem veio de um objetivo claro, né? Que nesse caso era você reduzir a quantidade de trabalho. E isso é muito legal. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou pular acho que talvez para a pergunta final, e aí a gente pode abrir, se alguém quiser perguntar algo. Que eu não sei se tem designers jovens, estudantes aqui, mas essa pergunta é bem clássica, assim, que os estudantes na plateia fazem, que é assim, que conselho você me daria se eu quero entrar nesse mundo do design? Bom, conselho é complicado, mas se eu pudesse dar um conselho a alguém, eu diria que é muito importante você saber muito bem o que você quer dentro do design. Não que você precise se prender a isso, mas entender o que você quer, para entender que tipo de designer você quer ser. E acho que isso evita muita frustração posteriormente, assim, que você entenda um pouco do design, você entenda um pouco do que você quer ser e se dedique a isso
sem arredar muito o pé, sem abrir muito mão das coisas, que você seja... Confiar mesmo de nos fato, piores momentos, né? Seja Que você- rígido. É o que eu acredito. Hã? Não, confiar nessa escolha mesmo nos piores momentos, porque todo mundo, né, todo processo tem seus altos e baixos. É claro que assim, você pode se moldar. Eu já acho que vou tirar um pouquinho pelo meu repertório, assim. Eu sempre gostei de ser um pouquinho como é que eu posso dizer, um pouquinho enxerido, né? De poder ir atrás, de observar tudo em volta, né? De anotar, de fazer todos os cursos que você tem vontade de fazer, né? Porque eu acho que é esse conjunto de experiências, né, que faz com que você tenha um repertório, né, de portfólio, de experiências, né? O meu foi moldando ao longo do tempo. Então, eu tive muitos anos de experiência com grupos artesanais, o que me trouxe também essa bagagem artesanal que eu levo para o meu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vontade de trabalhar com a indústria, né? Então, eu acho que os outros materiais também me interessavam. Então, acabei que permeei por alguns caminhos, né? Eu já fiz pós em moda, eu tenho formação em artes visuais, tenho formação em design de produto. Então, acabou que acho que essa junção de coisas faz com que eu tenha uma unicidade assim, no meu trabalho hoje. Eu consigo, antes eu não conseguia, mas hoje eu consigo visualizar uma linguagem, né? Da interatividade, da brincadeira, do lúdico, né? Eu acho que essa coisa lúdica para mim da criança ali, do resgate da criança sempre teve presente. Para mim tem muito seguir a intuição de algo de algo ou alguém que te desperta desejo, interesse, uma pulsão mesmo, assim, que você fala, putz, quero colar nessa pessoa porque eu gostei muito do que ela faz. E tentar investigar, olhar o que a pessoa faz. Acho que eu acho muito, acho que unido a tudo isso, assim, a busca do que te interessa, tá muito um olhar para dentro, que tem a ver com autoconhecimento, do tipo, cara, o que ferve aqui, né? E aí, isso que te desperta, também te desperta quando você observa algo. E atrás disso daí, aí você fala, caramba, então é isso daqui, é aqui. Às vezes você pega uma rota errada, mas vai seguindo, assim, algo que te, né, dá sabor, dá desejo. Acho que é um caminho. Sempre fui fazendo isso e, guiada pelo coração, vamos que vamos. Para mim é persistência, entender que as coisas levam tempo para serem construídas, que é bom você olhar para o seu caminho e entender e trilhar o seu percurso sem ficar se comparando muito, porque isso também é algo que pode ser complicado, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, suas questões pessoais também, filhos, não tem filhos, tempo de trabalho, né? Isso tudo influencia muito em como as coisas vão caminhar. E eu acho que também olhar a questão comercial. Eu acho que eu amaria viver só das coisas doidas que eu quero fazer, das experimentações loucas que eu quero fazer. Mas eu preciso sustentar de alguma forma essas minhas loucuras. E aí eu acho que a gente precisa olhar também a parte comercial e entender, tá, isso aqui, as pessoas querem comprar, né? As pessoas estão interessadas. E é isso, ir trilhando o caminho, paciência, persistência e amor. Muito bom. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas se quiser pode perguntar agora, senão todo mundo, né, vai voltar para o seu cantinho lá. Pergunte. Eu quero, na verdade, te fazer uma pergunta que eu me arrependi de não ter feito. Numa palestra sua que eu fui ver, que eu não me lembro exatamente onde foi, mas eu lembro que o pessoal das galerias de mobiliário, eles tinham feito uma associação e várias lojas faziam a sua... Na Passado Composto, na talvez? Passado Composto, exatamente. E eu acho que você é uma pessoa que entende muito do design brasileiro. E naquele papo você estava falando muito sobre esse tipo de design, né? O design que foi feito. E eu fiquei com muita vontade de te perguntar e depois não te perguntei, mas acho que agora é um bom momento. Queria que você falasse sobre como você vê o design brasileiro contemporâneo hoje. Nossa, essa pergunta é muito difícil.
Porque, assim, é muito mais fácil a gente analisar algo que já se encerrou. Né? É meio óbvio isso, mas assim, quando a coisa está acontecendo, você entra num campo meio incerto, assim. Mas o que eu acho que aí não é, eu acho que não é ou talvez seja do design brasileiro, assim, e o que eu acho mais legal do que está acontecendo é que tem um monte de gente fazendo coisas diferentes. Então, se naquela época, né, o nosso design de mobiliário se reduzia não se reduzia, né, não quero, enfim, mas se baseava na madeira, na marcenaria, e um trabalho muito artesanal, né, sem muitas indústrias existentes. Eu acho que hoje, assim, o que a gente tem na SP Art é uma amostra dessa diversidade mesmo, sabe? Então, assim, a gente tem desde esse mobiliário vintage nas galerias que são especializadas nos originais de época. Aí a gente tem um mobiliário mais industrial, por exemplo, a Mais 55, que tem um trabalho super refinado, etc. É uma indústria de design, então ela está muito mais perto de uma Poliforme, de uma B&B italiana, sabe? Aí tem, sei lá, a Ana, sabe, fazendo impressão 3D, e tem você fazendo, né, móveis com serralheria e pintura e tal, com um acabamento super industrial, mas também sem uma grande, né, sem ser uma grande indústria. Então, assim, eu não sei se é isso que define, eu acho que eu não falei nada aqui que define, né, que defina, mas é isso que me deixa contente, sabe? Isso é o que me faz acreditar mesmo que o design está crescendo no Brasil, porque tudo está acontecendo aqui. Tem a produção mais artesanal, tem a produção da marcenaria, tem a produção da indústria, tem, né? E assim, a gente está só falando... É sempre bom lembrar, né, gente? A gente está só falando de mobiliário, a gente não está falando do design como um todo, né? A gente está aqui nesse campo reduzido do design, que é o mobiliário e os objetos, né? Bom, então, todo mundo super convidado a ir lá no Design Now e continuar a conversar com... Sim. Ana, Érico, Fernanda, Rodrigo, mas também todos os outros 6 estúdios que estão lá. Na verdade, por causa do Andrés, que está ali, não são só 6, são mais 8, porque ele está fazendo um trabalho em conjunto com mais 2 parceiros. Então, é isso. Muito, muito obrigada e boa feira.